E aí, terceiro ano? Então, essa semana foi só um assunto, né? Raízes complexas. Fizemos uma revisão dos números complexos, vimos alguns exercícios ali de raízes complexas e hoje mais exercícios. Tá? Essa semana foi concentrada bastante exercício aí. Vamos olhar um pouquinho essa questão das raízes complexas, como é que pode ter exercícios a respeito disso aí, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o grau mínimo de um polinômio de coeficientes reais? Sabendo que Z1 é igual a 1 mais I e Z2 é igual a menos 1 mais I são raízes, né? Sabendo que Z1, que é isso aqui, e Z2, que é isso aqui, são raízes. Peraí. O grau mínimo de um polinômio de coeficientes reais. Ó. Coeficientes reais. Se são coeficientes reais, quer dizer que as raízes complexas elas aparecem aos pares. E quais são os pares? A raiz e o seu conjugado. Então, se Z1 é 1 mais I, então eu tenho um Z3 aqui que vai ser 1 menos I. Z2 é menos 1 mais I, então vai ter um Z4 aqui que vai ser menos 1 menos I. Então pronto, são 4 raízes. Qual é o grau mínimo de um polinômio de coeficientes reais, sabendo que Z1 e Z2 são raízes? O grau mínimo é quarto grau. Né? Pode ser assim, ó, Z menos 1 menos I, vezes o conjugado dele, Z menos 1 mais I, vezes X, eu falei Z? X menos 1 mais 1 menos I, vezes X menos 1, ou seja, mais 1 menos I mais I. É isso aqui, ó, igual a zero, tá aqui, ó. Essa equação polinomial pode ser assim, certo? Quando a gente multiplica aqui, vai dar o quê? Z menos 1. Ó, essa aqui é parte real, parte imaginária, parte imaginária. Então, vai ficar tô falando Z de novo. X menos 1 ao quadrado mais 1. Né? Tá? É esse aqui. Vezes x mais 1 ao quadrado, que é essa parte aqui, vezes essa aqui, ó, porque isso aqui ó, é um número complexo, tá? A parte real seria o x mais I mais 1 e a parte imaginária menos I. Essa daqui seria x mais 1 a parte real e mais I a parte imaginária. Então é o conjugado, é o número complexo vezes o conjugado, que é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Né? Seria isso aqui, ó. Igual a zero, porque a parte imaginária é 1, né? Menos 1 mais 1. Aqui é mais 1 menos 1. Então, a parte real, x menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e aqui x mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá? Eu não coloquei o coeficiente A, mas eu poderia colocar um coeficiente A qualquer aqui, deixa o coeficiente A igual a 1. Isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado menos 2x mais 1, vezes x ao quadrado mais 2x mais 1, igual a zero. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 2, vezes x ao quadrado mais 2x mais 2, igual a zero. Tá vendo? Bom, quando a gente multiplica isso aqui, vai dar o quê? X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado vezes mais 2x ao cubo, e x ao quadrado vezes mais 2x ao quadrado. Aí, menos 2x vezes x ao quadrado dá menos 2x ao cubo, menos 2x vezes 2x dá menos 4x ao quadrado, e menos 2x vezes mais 2 dá menos 4x. Agora o 2. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes 2x dá mais 4x. E 2 vezes 2 dá mais 4. Vou colocar aqui em cima, mais 4. Quando eu somo tudo isso aqui, vai dar o quê? X à quarta. 2x ao cubo menos 2x ao cubo corta. 2x ao quadrado com 2x ao quadrado, 4x ao quadrado com menos 4x ao quadrado corta. Menos 4x com mais 4x corta. Mais 4. Igual a zero. Toma, essa aqui é a equação. Essa é a equação que geram essas 4 raízes. Então, o grau mínimo do polinômio é o quê? Quarto
grau. Certo? Quarto grau. Agora eu fiquei curioso aqui, sabe? Quando eu fiz esse problema a primeira vez, eu fiquei curioso. Como é que eu acho as raízes disso aqui? Qual é o procedimento de achar as raízes disso aqui? É os números complexos. É a maneira feita pelos números complexos, tá? Isso aqui é x à quarta é igual a menos 4. Então eu ponho menos 4 como um número complexo e tiro a raiz quadrada do número complexo, tá bom? Bom, depois dessa aula aqui, mais tarde hoje ainda, eu resolvo esse aqui só para a gente lembrar. Qual é o conjunto solução de x à quarta menos 4x? X à quarta mais 4 igual a zero. Qual é o conjunto de solução disso aqui? Eu vou resolver isso aqui depois da aula, tá bom? E a gente comprova que as raízes vão ser exatamente isso aqui, tá? Mas esse problema acabou, o grau mínimo é do quarto grau. Nem precisava ter feito tudo isso, né? É só eu lembrar, né? Se os coeficientes são reais, então se aceita isso daqui como raiz, então o conjugado é raiz. Se aceita isso aqui como raiz, o conjugado é raiz. Se tem 4 raízes, quarto grau. Morreu o problema. Tá? Outro. Os números complexos 1 mais i ao quadrado e 2 menos i são raízes do polinômio p de coeficientes reais. O que se pode afirmar sobre o grau de p? Então, calma aí, vamos olhar direitinho aqui as raízes. Então, z1 vai ser o quê? 1 mais i, tá? São raízes do polinômio p de coeficientes reais. Se são coeficientes reais, então, se uma das raízes z1 é 1 mais i, então eu posso dizer que z2 vai ser 1 menos i, tá? Essa daqui é 1 mais i ao quadrado. Só que i ao quadrado é o quê? É menos 1, né? Então, a outra raiz, z3, vai ser o quê? 1 mais i ao quadrado é menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, uma das raízes é uma raiz nula. E o outro, z4, vai ser o quê? 2 menos i. Então, z5 vai ser o quê? 2 mais i. Então, o que se pode afirmar sobre o grau de P? O grau de P é no mínimo do quinto grau. Se essas raízes têm multiplicidade 1, é do quinto grau. Porque são 5 raízes, né? Então vai ser assim, ó. Eu coloquei z, né? Mas não tem problema não. Vai ser, ó. X menos z1, x menos z2, x, porque z3 é 0, então x menos z3, que é 0, vezes x menos z4, vezes x menos z5, tá? Isso daqui igual a 0, por exemplo, se eu chamar assim, né? Então, o polinômio p igual a 0, já que está se falando de raízes, né? Então, vamos colocar igual a 0. Isso daqui vai dar o quê? Do quinto grau. Quinto grau e mais algumas coisas, certo? Então, o grau, o que você pode afirmar sobre o grau do polinômio p? É, no mínimo, do quinto grau. Aí você fala, mas por que no mínimo? Porque as raízes elas podem ter multiplicidade, entendeu? Então, por exemplo, x menos z1 ao quadrado. Pronto, então, grau 2. Digamos que x menos z ao quadrado, grau 1. X, grau 3, né? Na verdade, aqui o 0, grau 3. Aí aqui, grau 4. Aqui, grau 2. Pronto, então qual seria o grau desse polinômio? 2, 3, 6, 10, 12. Do 12º grau, entendeu? Então, o que eu posso afirmar sobre o grau do polinômio é que é no mínimo do quinto grau. Porque se cada uma dessas raízes tiver o grau de multiplicidade 1, então ela tem... Então, como são 5 raízes do quinto grau. Beleza? Vamos para os próximos exercícios. Então, lá. A equação x ao cubo mais mx ao quadrado mais 2x mais n igual a 0, em que m e n são números reais, admite 1 mais i como raiz. Quais os valores de m e n? Bom, a gente dá para ver aqui que os coeficientes são reais. Ele diz que m e n são números reais. Então, se são coeficientes reais, se uma das raízes z1 for 1 mais i, então ele admite uma outra raiz z2, 1 menos i, que é o conjugado, certo? Bom, então esse polinômio ele pode ser escrito
como coeficiente do x ao cubo, que é 1. Então, x menos, menos 1 menos i, vezes x menos 1 menos i mais i, e x menos uma terceira raiz, que eu vou chamar de z. Pronto. Isso é igual a zero. Tá? Veja, então esse polinômio pode ser escrito como essa multiplicação. Eu vou multiplicar e vamos ver o que dá. Então aqui, ó, x menos 1 vezes x menos 1 menos i mais i, certo? Então é o quadrado aqui, é x menos 1 ao quadrado, mais 1, porque o coeficiente do i é 1, tá? Mais 1 ao quadrado, posso até escrever assim, vezes, o quê? X menos z igual a zero. Então isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado menos 2x mais 1. Só que mais 1 com mais 1, mais 2. Vezes x menos z igual a zero. Agora vamos multiplicar. Então, ó, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos z, x ao quadrado. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos z, mais 2zx. Agora, 2 vezes z, 2 vezes x, 2x, mais 2x. E 2 vezes menos z, menos 2z. Igual a zero. Somando tudo, né? Ajeitando isso aqui. Então vai ficar o quê? X ao cubo. Aí vai ficar assim, ó. Menos 2 mais z, x ao quadrado. Mais 2 mais 2zx. Menos 2z igual a zero. Tá? Agora eu pego isso aqui e comparo com aquilo lá. Então, x ao cubo, beleza. Então, m vai ser igual a quê? Menos 2 menos z, né? Já distribuiu o sinal, menos 2 menos z. Esse 2 aqui vai ser isso aqui, ó. 2, então vai ser o quê? 2 mais 2z. E o n vai ser o quê? Menos 2z. Bom, dessa daqui, ó, o 2 corta dos dois lados, vai ficar aqui 2z igual a zero. Peraí, mas se 2z igual a zero, então z é igual a zero. Então a terceira raiz é z igual a zero. Então se z é igual a zero, o m vai ser o quê? O m vai ser menos 2 menos 0, menos 2. E o n vai ser o quê? N vai ser menos 2 vezes 0, 0. Pronto. Morreu aqui. Tranquilo, facinho, tá? Só aplicar os teoremas que a gente tem visto até agora. Beleza? Vamos lá. Quarto e último de hoje. Hoje a aula pequenininha, tranquila, facinho. Então, quarto e último diz assim, ó. Uma raiz de uma equação do terceiro grau com coeficientes reais é 1 mais 2i. E a soma das demais raízes é 3 menos 2i. Determine as raízes dessa equação. Muito fácil. Os coeficientes reais. Terceiro grau. Então, quer dizer que essa equação, ela tem uma das raízes, Z1, 1 mais 2i. Como são coeficientes reais, então Z2, 1 menos 2i. E Z3 eu não sei. Vou chamar simplesmente de Z. Tá? Então, ele diz que a soma das demais raízes é 3 menos 2i, ou seja, ele está falando que Z2 mais Z3 vai ser 3 menos 2i. Mas Z2 quem que é? É 1 menos 2i. Z3 quem que é? Eu chamei simplesmente de Z, isso é 3 menos 2i. Tem menos 2i dos dois lados, eu corto. Então, vai ficar aqui Z é igual ao quê? 3 menos 1, Z é igual a 2. Então, determine as raízes dessa equação. Bom, então tá fácil, né? Z1 é igual a 1 mais 2i. Z2 é igual a 1 menos 2i. E Z
é igual a 2. Beleza? Facinho? Tranquilo? Viu? A aula de hoje é só uma complementação mesmo da semana, tá? O assunto dessa semana era números complexos. Então, para complementar até o que eu falei, né, no primeiro problema, que daqui a pouco eu vou resolver e vou postar, depois da aula eu vou postar um vídeo, né, para a gente resolver. Ache as raízes de x² mais 4 igual a 0, tá? Para relembrar um pouquinho de números complexos, tá? Vamos ver lá a fórmula de Moivre, ok? Então, é isso aí, bons estudos, não pare de estudar, veja a playlist aqui, a playlist está quase no final, falta só mais uma aula essa semana, na semana que vem, desse assunto, tá bom? Não deixe de estudar, faça todos os exercícios aqui da playlist, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com o pessoal, chama mais gente para vir aqui estudar o Mima com a gente, tá bom? E aqui estão as aulas do terceiro ano, todas as aulas desde o começo do ano estão aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até semana que vem.